palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Num tempo de profundo silêncio, nos recolhamos sentados, cabeça inclinada, no íntimo do nosso coração, rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos auxilie e nos faça compreender tudo que essa palavra hoje nos oferece. Invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, cara irmã Dona Maria da Conceição, que vem com seus familiares e amigos celebrar o 7º dia de sua mãe, Dona Ana Alves de Souza. Faleceu aos 88 anos. Deixou 6 filhas, 5 netos, 3 bisnetos. Seu esposo, irmão dessa comunidade,
Dr. Walter, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, excelentíssimo senhor governador do Estado e sua senhora, primeira-dama, dona Gracinha, Dr. Ronaldo Caiado, sejam bem-vindos. Irmãs e irmãos, amigos e familiares da família de Dona Maria da Conceição, irmãs e irmãos desta comunidade. Hoje, nós nos reunimos no ritmo do que a Igreja abriu para nós o itinerário da Quaresma na quarta-feira de cinzas. A palavra de Deus, durante a Quaresma, aponta-nos, exorta-nos, convoca-nos a entrar, a mergulhar profundamente em nossa vida pessoal, mergulhar em nossa vida familiar, social e no mundo, e mergulhar em nossa vida, escutando a palavra de Deus e pela força da palavra, transformar as realidades que nos envolvem e pôr-nos diante do mistério central da nossa fé, a Páscoa do Senhor. Nós estamos aqui em vista da Páscoa do Senhor. Um cristão, uma cristã que celebra a Quaresma e não tem como centro de sua vida a celebração da graça, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, ainda tem uma fé mutilada. Movidos por aquele convite do Senhor a fazer esses 40 dias da Quaresma pela prática da esmola, da oração e do jejum. Hoje, o próprio Jesus apresenta de novo para a gente, de outra forma, esses três aspectos que apontava para nós a liturgia da quarta-feira de cinzas. A esmola, que ajuda-nos a avaliar como é que nós relacionamos com os nossos bens e com a necessidade do outro. A oração, como é que nós cultivamos e relacionamos nossa comunhão e intimidade com Deus. O jejum, como é que nós estabelecemos uma relação conosco mesmos, com os nossos apelos mais profundos, os nossos desejos e as nossas necessidades. De certa forma, o que Jesus passa hoje no deserto, diz-nos e chama-nos a continuar o caminho aberto na quarta-feira de cinzas. E nós temos um contraste enorme entre o relato do livro do Gênesis na primeira leitura, Adão e Eva num jardim, num paraíso, com uma harmonia e um dom da graça de Deus superabundante em tudo que Deus criou. E Adão e Eva, que mesmo estando no paraíso com toda a fartura e abundância, não sabem viver a liberdade na fartura e na abundância. E Jesus no Evangelho, no deserto, 40 dias, em jejum, em oração, sente fome, sente sede e ainda é tentado. E sabe viver a liberdade no meio das grandes provações. Isso é o eixo para nossa compreensão. Quem não sabe viver a liberdade na fartura, não saberá viver a liberdade nas provações, na escassez. Vamos ao Evangelho. Tomemos no seu folheto número 6, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o 11º. Os irmãos que celebram o 7º dia, a pregação que eu dirijo é a mensagem central de consolação para vocês. Esta palavra é a palavra que abre para a dona Ana Alves e para nós as portas do reino dos céus.
Tomemos esta palavra e que esta palavra seja para vocês a mensagem mais importante de Deus a vocês na experiência de dor de uma mãe. Vamos lá. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Esse texto, ele ocorre no Evangelho de Mateus, também Marcos e Lucas, imediatamente após a cena do batismo. Termina a celebração do batismo de Jesus no Jordão, ele sai do Rio Jordão, depois do Espírito Santo pousar sobre ele, a voz do Pai Eterno reboando, este é meu Filho amado, e o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. A experiência de oração e de jejum. Todo homem e mulher que vive a graça do batismo tem que permitir que o Espírito Santo te leve ao deserto. Quem não dialoga consigo mesmo no deserto, quem não aprende a criar um ambiente de deserto para encontrar no mais profundo de si o sentido da sua vida e da sua missão, não conseguirá, nos barulhos estridentes deste mundo, entender quem é Deus, quem é você, qual é a sua missão nesse mundo. Isso não é regra só no campo da fé, é no campo também das emoções e da psicologia e da existência. Aprender a viver um deserto, aprender a enfrentar um deserto. 7 dias sem a mãe é uma experiência de deserto. Comida nenhuma tem sabor, bebida nenhuma mata a sede. É um deserto. Jesus vai, experimenta no jejum e na oração 40 dias até ao extremo limite do corpo. E aí acontece a provação. Versículo 3. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Espere lá. Claro, aqui, para alguém que está 40 dias sem comida, bebida e no deserto e sente fome, aqui você não precisa imaginar aquela cena extravagante de um demônio barulhento, rabudo, um dragão conversando e fazendo grandes barulhos. Aqui é um estômago que dói de fome, é uma boca seca de sede, que põe você no confronto mais profundo com você mesma, com você mesmo, e pergunta: quem eu sou para enfrentar essa provação aqui? Na verdade, esse deserto, você escuta o demônio, escutando sua própria consciência nas suas tribulações. Quem eu sou diante dessa grande provação? O demônio, sinal das potências do mal, que interfere na liberdade mais profunda de cada criatura, filho de Deus, o demônio entra em diálogo com Jesus a partir de uma provocação. Pôr em crise a identidade de Jesus. O demônio levanta uma suspeita: se és filho de Deus. A gente entende o que é uma pessoa na vida da gente a partir do quanto ela afirma a identidade da gente e o quanto ela põe em crise a identidade da gente. Uma esposa, uma namorada, uma noiva, um esposo, um namorado, um noivo, um colega de trabalho, um irmão da comunidade, um colega no embate, na luta, na política, na economia, na justiça.
ajuda a gente a ser mais agente quando não põe em dúvida e leva a gente a perder a identidade da gente, mas ajuda a gente a encontrar a essência mais profunda do que a gente é. O demônio aqui não é só o bicho rabudo nas potências do inferno. O demônio aqui é tudo aquilo que faz você entrar em crise com a sua essência do que você é mais profundamente. Se és filho de Deus, não passe necessidade. Se és filho de Deus, não passe necessidade. Mande que essas pedras se transformem em pães. Aproveite o poder que você tem. Se és filho de Deus, não passe privação e necessidade. Manipule as realidades externas para que elas se tornem fonte de satisfação das suas necessidades e dos seus desejos. Isso é atual? Serve para os dias de hoje? Tem realidade que põe a gente mais em crise do que as necessidades? Uma das maiores causas da perda da fé e da mudança da religião na vida do brasileiro é exatamente quando vem uma provação, um deserto, uma fome, uma sede. Em crise, pensa, se estou passando isso aqui porque não estou no lugar certo e o Deus certo não está me ajudando a passar necessidade. E ainda encontra em nós pregadores aquele entusiasmo de dizer, vem para cá, para essa igreja, que as suas necessidades serão todas satisfeitas. E parece que essa pregação está mais nos lábios de Satanás do que nos lábios de Jesus. Nós somos uma sociedade incitada, atiçada, acirrada aos extremos, a reagir mediante as necessidades e o pior, aos desejos. Porque quando a gente reage ainda a partir das necessidades, ainda tem um peso. O problema é quando a gente reage como Eva e como Adão, que perdem a sua identidade no jardim com toda abundância, vai dar ouvido a uma serpente. A reação de Jesus te ajuda a pôr-se diante das suas provações e a responder com Jesus, com toda firmeza, a todas as vozes que tentam tirar sua identidade. Versículo 4. Mas Jesus respondeu, brada a igreja, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o mesmo que dizer, o homem não vive só para satisfazer suas necessidades e os seus desejos. O homem e a mulher de Deus estão no mundo e não são escravos das necessidades. Nós estamos falando de alguém 40 dias sem comer, sem beber e no deserto. Nós não estamos falando de alguém no shopping que já almoçou, comeu em cada barraquinha daquela que passa, tem uma coisa gostosa, compra e sai beliscando. Não, nós estamos falando de necessidade. Aqui, a relação com Deus não é estragada. A relação com o Senhor, que te gerou como filha e filho dele, não é posta em dúvida por causa das suas necessidades. Não é jogada de lado por causa dos seus desejos. E Jesus faz ecoar ao seu ouvido, eu preciso com fome e sede de um outro alimento também. Eu preciso da palavra que sai da boca de Deus. Não tem coisa mais saborosa do que quando a gente está mal e o telefone toca, ou a gente abre o celular e tem lá uma mensagem do pai e da mãe dizendo, filha, filho, do irmão, da irmã, não é? Dizendo, olha, coragem, firmeza, estou com você. Essa palavra que sai da boca, que chega aos ouvidos, ela também mata fome e sede. E dá a gente um gás danado
e, se for preciso, caminha mais. Vejamos o enfrentamento. O que a palavra de Deus te capacita e te qualifica? Vem um embate ainda maior. Então, do pão, a gente vai ao circo. Não se assustem. Mas do pão, o demônio leva a gente para o circo. E o demônio transforma o templo num lugar de distração. Veja. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: brada, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Espere lá. O diabo organiza uma viagem com Jesus para Jerusalém, a cidade santa. Chega em Jerusalém e leva Jesus para o templo. E não leva Jesus para o templo para orar e para adorar. Leva Jesus para o templo para distrair. Crianças, estão escutando? Transformar o templo no lugar da distração. A tentação que nós temos hoje de transformar a religião, a Santa Missa, o culto, num espetáculo que distrai. Da parte mais alta, lança-te daqui para baixo. Rapaz, aqui é a casa do seu pai, apronta, faz arte. Pula lá de cima e vamos ver. E o demônio ainda dá um curso de Bíblia para Jesus. Citando o Salmo 90, 91, diz: porque está escrito ao seu respeito que Deus mandará os seus anjos para que você não tropece em alguma pedra. Vai, pula! A tentação de sair do prazer do pão para a distração. A pregação que eu estou fazendo está toda baseada no texto do Papa Bento XVI sobre as tentações de Jesus, que é um dos textos mais eloquentes dos 2000 anos da igreja. Jesus de Nazaré. O Papa Bento diz: do pão aos jogos, que aqui para nós traduz do pão ao circo. Depois do pão, a sensação. Da fé aventureira que faz de Deus um servo. Pula, que Deus vai pôr anjo para te proteger. Uma religião absolutamente sem escuta. Uma religião absolutamente que não põe você com uma responsabilidade saudável sobre a sua liberdade. Uma liberdade que é escrava das excitações, das sensações. A religião espetaculosa. O templo não é o lugar, o ápice de sua relação com Deus. O templo é o lugar da tua distração. E Jesus também reage. Vamos lá? Jesus também reage, aprofundando alguns aspectos da Bíblia que o diabo só decora algumas partes. Jesus sabe todas. Veja, Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu tenho fé, eu não me aventuro numa liberdade irresponsável. Esse senso de respeito, esse senso nobre de viver a justiça e reivindicar de Deus que Ele cuide de mim, sendo irresponsável, é um dos elementos mais comuns que compõem a vida nossa hoje. Nós não fazemos a nossa parte e queremos que Deus faça a dele.
Nós transformamos o templo não o lugar da escuta de Deus, mas da aventura e da distração, e ainda queremos as bênçãos de Deus durante a semana. Irmã, irmão, quem não sabe passar pela privação, fome e sede, não sabe usar a própria liberdade, nunca alcançará a vitória sobre a última tentação, que é exatamente o ápice da vida religiosa. Vamos ver? Tome lá. Versículo 8. Última etapa da provocação de Satanás. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse, brada, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Espere lá. Curioso é que Satanás não levou Jesus para o templo para que Jesus adorasse a Deus no templo. Para o templo ele levou Jesus para distrair, e para adorar, ele tirou Jesus da relação com o ambiente da fé e levou para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e disse, prostra-te diante de mim que eu te darei tudo isso. Não se assustem, Dona Gracinha e Dr. Ronaldo, com o que eu falarei. Dr. Walter e Dona Maria da Conceição. Essa fala de Satanás com Jesus no monte, lembra o quê? Programa de televisão nos canais religiosos de madrugada. Você está mal com as provações que você está passando, com as dificuldades que você está passando. Você está em conflito com as contradições e as tensões pelas quais você enfrenta. Perde o sono, liga a televisão. Aí o que que tem? Um pastor, às vezes também um padre empolgado dizendo, irmã, irmão, como é que era a sua vida antes de vir para cá e dar o dízimo aqui? Aí ela conta a tragédia que era. E como é que ficou a sua vida depois que você está aqui? Aí ele se empolga e diz, padre, pastor, depois que eu vim para cá, dei o meu dízimo, fiz a minha reza, fiz minha novena, agora é só bênção. E aí a equipe de mega produção do espetáculo religioso vai lá filmar os carros importados, as casas enormes dos condomínios, os apartamentos de luxo, a empresa, e a pessoa diz, antes de eu vir para cá, minha vida eu vivia de favor e emprestado na casa de um cunhado, de uma amiga, de um vizinho. Mas agora, é impressionante que para os dias de hoje, Satanás nos fala de madrugada através de pregadores do Evangelho, minha gente. Nos dias de hoje, o demônio mostra para nós os reinos deste mundo e sua glória e diz, dobra-te aqui, enche o nosso cofre e os nossos sacos de dinheiro, que você vai ser dono dos reinos do mundo e sua glória. Para isso, não tão preocupado com sua vida ética, moral, espiritual, isso não conta. Você pode ter a vida mais perversa, mais desonesta, mais corrupta, mais picareta, mas se está aqui, está na bênção, irmão. Quando nós permitimos que as necessidades e os desejos nos dominam, transformamos pedra em pão. Quando transformamos a religião no lugar da distração e do espetáculo, nós perdemos a nossa liberdade, espatifamos pulando lá de cima. E quem não sabe viver a privação nos desejos e nas necessidades, quem não sabe viver a liberdade, jamais alcançará o nível mais elevado da religião. Qual é? A adoração a Deus. Esse é o ápice da fé.
E o diabo sabe que essa dinâmica, comprar você pela cesta básica, o pão, dominar você pela distração, castrar, amputar sua liberdade, tirará de você a dignidade de adoradora e adorador do Senhor. Irmã, irmão, nenhum reino deste mundo é reino capaz de dar a você aquilo que tão somente o reino de Deus pode te dar. É o único reino, é o único estado que garante a salvação do gênero humano em absoluto. Os reinos deste mundo são necessariamente, se contamos só com a nossa força e com as nossas ambições, os reinos deste mundo nos ceifam, nos seduzem, nos corrompem. Os reinos deste mundo nos põem adoradores da corrupção. E aqui não se trata de lesar patrimônio, não. Se trata de lesar nossa identidade de filha e filho de Deus, que é muito pior. Perder essa conexão mais profunda do que você é, da íntima comunhão com Deus. Os reinos deste mundo, os sucessos, as glórias deste mundo jamais darão a você o que Jesus responde para Satanás. Versículo 10. Jesus lhe disse, brada a igreja: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Termina, então, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Irmã, irmão, o demônio hoje aponta para nós os reinos deste mundo e a sua glória. A nova Bíblia que domina os dias de hoje não é a Sagrada Escritura. A nova Bíblia que ilude o mundo é o caminho perverso de uma propaganda que te garantirá uma paz e um bem-estar total hoje. A nova Bíblia dos dias de hoje garante isso. Faz você substituir a adoração por uma paizinha falsa e um bem-estar mundano, e tira de você a possibilidade do ápice do que você é. Pôr-se na presença de Deus em adoração, e diante de Deus você experimentar a consolação de não precisar nem de pão nem de água, nem de uma aventura pular lá de cima, mas diante dele basta Ele. Hoje é dia de você reconciliar e olhar para a cruz de Jesus e dizer ao Senhor: dá-me, Senhor. O demônio que propôs ao Senhor: lança-te do abismo do alto do templo aqui para baixo. E Jesus olha para o demônio e olha para nós e diz: não, eu vou me lançar no abismo da cruz, porque lá do abismo da cruz eu serei capaz de resgatar todos os filhos e filhas do Pai que pelo pecado perderam a sua identidade genuína. Não é bonito? Dê uma salva de palmas para ele, minha gente. Brada! Brada! Os propagandistas dos reinos deste mundo, os propagandistas das ilusões políticas, econômicas e dos sucessos das religiões deste mundo, não poderão dizer-nos o que ele pode dizer. O abismo que eu enfrento é um abismo que eu me lanço por você, tirar você daquilo que fez você perder
a sua identidade de adoradora e de adorador. Adorar a Deus hoje é buscar prosperidade e planejamento racional que alcança o sucesso e o progresso daqui. E Jesus apresenta-nos o escândalo da cruz. O escândalo daquele que é capaz de dar a vida por nós, para salvar-nos da ambição que nos fez trair a nós mesmos. Queria te propor, brevemente, tome comigo a primeira leitura, desculpe. Só para te ajudar a rezar esta semana, do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvore de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Juntos, tomem. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: preste atenção na forma que a serpente conversa, se te lembra alguma coisa. Leia. É verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhum das árvores do jardim. Como é que o fofoqueiro entra na sua vida? É verdade que seu marido falou? É verdade que a sua esposa disse? É verdade que a fulana falou tal coisa? E olhe que a serpente fala que Deus lhe disse que não podereis comer de nenhum dos frutos. A mulher reage dizendo, e a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, ao contrário, morrereis. Na verdade, não podia comer de uma, mas na boca da fake news era de todas. É a primeira fake news, é essa da serpente manipulando Eva. Não pode comer de nenhuma. Eva, não, pega leve, gobrinha. Não podemos comer de nenhuma. De uma só, de todas podemos. A serpente disse à mulher, no mesmo modo do diálogo de Satanás com Jesus. Leia. Não, vós não morrereis, mas Deus sabe em que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Hoje você interpreta de uma maneira nova o que é o pecado original. O que é o pecado original? Querer ser como Deus. Querer ser Deus. Eu não sou Deus, você não é Deus, deusa. O pecado original é negar a sua identidade. Você é filha, filho, mas você não é Deus. Os manipuladores da educação que criticam a religião dizem que nós temos uma visão negativa, crítica e pobre, e esquizofrênica e neurótica da sexualidade, e falamos que o pecado original é porque Adão e Eva tiveram relação sexual. No texto de Gênesis aqui não é nada disso. Qual é o pecado original? A doença que fala no interior de Goiás, do oi grande, do oi gordo. Querer ser aquilo que você não é isso tudo. Irmã, irmão, reconcilie com o que você é, filha e filho de Deus. Permita que a partir de hoje, nesse caminho da quaresma, você apague todas as fake news do seu celular,
e nenhuma serpente te envenene e te intoxique, levantando suspeita o tempo inteiro de Deus e de todo mundo, porque é isso que a mentira faz. A mentira, ela cria um ambiente de desconfiança e de suspeita de todo mundo com todo mundo. Ela não deixa mais a gente trabalhar para o bem. Ela nos escraviza ao ponto da gente levantar suspeitas sobre a gente mesmo. Será que eu sou filha, filho de Deus? Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um diálogo profundo com você. Suplique do Senhor a graça de você hoje reconciliar com a sua vida, com o mais íntimo do que Deus criou, do que você é. Peça dele para libertar você de tudo que te escraviza na enfermidade do olho grande, de querer ser o que não é. Peça dele a graça de você não perder a identidade de filha e filho de Deus, como o demônio tentou fazer com Jesus. Invoque a autoridade desta palavra, do Espírito Santo operando em você, uma força nova, sobrenatural, que te ajuda a enfrentar as potências do engano, da manipulação e do domínio, da escravização de você. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Canta para te adorar. Para te adorar, Para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar. Para te adorar, para te louvar, Cura-me, Senhor. Jesus. Salva-me, Senhor, com teu Espírito. Salva-me, Senhor, Com teu Espírito, em minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, Com teu Espírito, e minha alma reviverá. Toda a igreja em pé para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Salva-me, Senhor, Jesus. para te adorar. Para te adorar, para te louvar, Salva-me, Senhor
Jesus. Deixe o folheto no banco. Estenda as duas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito. Se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, pelo poder do seu sangue pelo poder do seu sangue derramado na cruz, derramado na cruz, pelo poder do abismo pelo poder do abismo do seu sofrimento do seu sofrimento que o Senhor enfrentou, que o Senhor enfrentou por amor à humanidade, por amor à humanidade, eu te suplico, eu te suplico, ergue-me hoje ergue-me hoje da escravidão, da escravidão, das minhas necessidades, das minhas necessidades, dos meus desejos, dos meus desejos, das minhas realidades de dominação das minhas realidades de dominação e escravidão e escravidão, da minha liberdade. da minha liberdade. Dá-me o autodomínio, Dá-me o autodomínio, o autocontrole, o autocontrole, que nada em mim que nada em mim me escravize me escravize e me afaste e me afaste da relação de amor com o Pai, da relação de amor com o Pai, para somente a Ele para somente a Ele amar e adorar. amar e adorar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, por sua morte, por sua morte, por sua ressurreição, por sua ressurreição, devolve-me devolve-me a graça a graça de ser adorador de ser adorador do Deus único, do Deus único, do Deus verdadeiro. do Deus verdadeiro. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça a sua oração íntima de adoração a Deus, aquela adoração que só Jesus te capacita e te qualifica para rezar e dizer ao Pai que você o ama, que você o adora, o reconhece como seu Criador, seu Deus e Senhor, com Jesus, com o Espírito Santo. E abra-se para o louvor, comece a agradecer e a louvar a Deus pela sua vida, porque você é filha, filho de Deus, pelo bem que você pode fazer para o mundo ser melhor, pelo mal que você vai evitar e ensinar as pessoas a evitarem. Agradeça e louve o Senhor por todas as pessoas que te ajudam a ser uma pessoa melhor. Filha, filho de Deus, no jardim, na graça. Obrigado, Senhor. Te glorificamos, te adoramos, te amamos. Amém. Irmão e irmã, invoco sobre você que nos acompanha pelas redes sociais, pela internet, a graça da bênção de Deus sobre você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Manifesta, Senhor, seu poder e sua misericórdia. Abençoe a todos aqueles que buscam o Senhor e através dos canais das redes sociais anseiam pelo encontro com a palavra do Senhor. Abençoe, guarde e santifique a cada uma, a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana, Deus te abençoe.